Há pessoas que não conseguem conviver uma com as outras. Muitas das vezes se acham melhores uma do que as outras. Não é verdade? Isso sempre foi assim, isso não é coisa de hoje. Sempre, desde a antiguidade. O próprio Jesus nos diz lá no livro de Marcos, o capítulo 2, a partir do verso 17, que certa ocasião Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. Então os fariseus disseram assim: mas como Jesus come com publicanos e com pecadores? E ali Jesus explica que quem precisa de médico são os doentes. Nessa ocasião, Jesus se referia à doença espiritual, à doença da alma. Os fariseus, eles não conseguiam entender, porque os fariseus, eles são aquelas pessoas que eles conhecem a lei, eles conhecem a Bíblia, e eles, de certa forma, vivem num sistema de ignorância que ele não consegue enxergar a graça, a misericórdia de Deus para com os pecadores. Porque a realidade do Evangelho é que Jesus ele veio ao mundo para trazer perdão a todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus e entregar a sua vida, o reconhecendo como o único Senhor e Salvador. Esta foi a missão de Jesus. Vi livrar o mundo do pecado, vi perdoar os pecadores. Talvez alguém diga assim, mas esta ou aquela pessoa, ela não merece o perdão. Nós somos falhos e dizemos a si mesmo que pessoa tal ou pessoa tal não são merecedoras do perdão. Mas Jesus ele não é assim. Ele veio trazer perdão. Ele é o único que pode perdoar pecados, porque ele é a verdade, ele é o caminho que conduz a Deus. Ele é a verdade da vida, ele é a própria vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então ali os fariseus não entendiam, e até hoje os fariseus não continuam sem entender a missão de Jesus e os ensinamentos de Jesus para nós discípulos. Jesus entrou, sim, na casa de pecadores e comeu com eles. É claro que o próprio Jesus, ele entrou na casa dos pecadores para fazer diferença. Não foi para se misturar com os pecadores e com eles pecar também. É lógico que não foi esse o objetivo de Jesus. Porque também nós temos que ter muito cuidado, porque há pessoas que não têm sobriedade o suficiente para se misturar com pessoas pecadoras, e logo elas são fracas, né, em sua mentalidade e começam a se misturar e em pouco tempo estão ali praticando as mesmas más obras, né, com os pecadores. Mas o ensinamento de Jesus é que ele foi na casa dos pecadores, comer com os pecadores e nos ensinou que são essas pessoas que estão ali necessitadas de médico. E o médico dos médicos é ele, é Jesus. É Jesus que sabe sarar, sabe perdoar, sabe nos ensinar novamente novas rotas e novos caminhos, novas direções. É isso que Jesus quis ensinar naquela ocasião, quando entrou na casa de pecadores para com eles comer. Jesus queria ensiná-los uma nova direção, um novo caminho. Jesus tinha esse relacionamento com os pecadores e tem até hoje, porque ele abomina o pecado, diz a sua palavra, mas ele ama o pecador. Jesus, ele te ama, independentemente daquilo que você tenha feito que desagradou a ele, mas ele continua a te amar, porque ele tem um plano especial em tua vida. E se você crer e entregar a sua vida a ele, ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Ele te perdoa sim, porque aquela morte ali na cruz do Calvário um dia foi para nos dar direito a pedir perdão a ele, pedir perdão a Deus e sermos sim perdoados, porque ele veio justamente à terra por causa do pecado, por causa dos pecadores que invadiu ali a criação de Deus, que a princípio era de perfeição,
ninguém pecava, mas quando ali o inimigo, o diabo, ele enganou ali o povo de Deus, começando ali com Adão e Eva, eles se deixaram levar pelo engano. E ali começou o pecado no mundo, mas a princípio não foi assim. O homem andava em perfeita paz e comunhão com Deus, sem nenhum pecado, sem nenhum mal, sem nenhuma mentalidade do mal. Deus fez ali o homem em sua perfeição, colocou-os ali num lugar perfeito para que eles povoassem a terra. Mas infelizmente o pecado, o conhecimento do pecado, naquele processo de desobediência, levou a humanidade ao que nós hoje vivemos. A humanidade se desviou de Deus e por isso nós hoje vivemos tantos problemas espalhados no mundo. Mas eu venho lhe dizer através dessa mensagem que há perdão, sim. Jesus, ele perdoa, ele é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode nos trazer vida. Ele nos deixou escrito em sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus, que só ele pode nos salvar, só ele pode nos curar, só ele pode nos perdoar, transformar a vida do homem e conduzi-lo a uma nova direção, uma direção longe das coisas que desagradam a Deus. Fica com essa mensagem em nome de Jesus.